Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 8. Salmo 8. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos dessa série Primeiros Passos. Estamos entrando hoje na lição 3. Essa lição tem como tema: quem somos? Quem somos? Salmo 8. Todos acharam? Amém? Eu vou ler aqui do versículo 3 em diante, que ele vai se ater mais a essa definição de quem nós somos. Salmo 8, verso 3 em diante diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tu pusestes todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Amém? Que Deus nos abençoe na exposição da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos até aqui então, queridos, na primeira lição nós falamos sobre a Bíblia, e tudo que estamos discutindo à luz da Bíblia, como palavra de Deus, como verdade absoluta, como verdade última de toda a realidade. Depois nós falamos na lição número 2 sobre quem é Jesus, e agora nós vamos começar a tratar quem somos nós. Agora nós precisamos ter uma noção de quem é que nós somos, e essa noção nos é levada pela palavra de Deus, nos é ensinada pela palavra de Deus. É claro que se você for procurar definições de que é a humanidade, ou quem é a humanidade, à luz de outros ramos das ciências, vão haver várias formas de expressão, ou várias explicações de quem é o homem. Alguns vão dizer que o homem é um animal político, alguns vão dizer que o homem é um animal social, que o homem é um animal pensante, que o que diferencia o homem dos outros animais é a sua capacidade cognitiva, e tantas outras coisas. As ciências vão apontar para o homem como olhos que são completamente diferentes daqueles que a palavra de Deus afirma. Mas se nós estamos crendo e se nós estamos trabalhando sobre o prisma da realidade última que é a palavra de Deus, nós precisamos compreender o que é que Deus pensa ao nosso respeito, o que a Bíblia diz a respeito de nós, quem é que nós somos à luz do entendimento da palavra de Deus. E o salmista aqui no Salmo 8, ele vai falar um pouco sobre domínio, mas o que eu quero destacar aqui, ainda no Salmo 8, que está no versículo 5, diz assim: tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. A NVI traduz esse texto com essa palavra seres celestiais, mas no hebraico, no texto original, a palavra que é usada aqui é a palavra Elohim, que é o nome dado a Deus. Ou seja, no original, a tradução ao pé da letra seria: vocês foram criados, ou fizeste o homem um pouco abaixo do próprio Deus. Nós vamos entender isso à luz de entendermos que somos a imagem de Deus. Não somos Deus, mas somos a imagem de Deus. Por isso o texto diz que fomos criados um pouco abaixo, um tanto quanto um pouco menor do que o próprio Deus. Essa tradução aqui, menor que os seres celestiais, é uma tradução que vem da Septuaginta. Então, o texto original é hebraico, depois ele é traduzido para o grego, e desse grego que é chamado de Septuaginta é que foi traduzida essa parte aqui que fala menor que seres celestiais. Mas a base, a raiz na língua hebraica é a palavra Elohim, o nome que é dado a Deus. Abra sua Bíblia agora em Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1. Enquanto os irmãos vão abrindo aí, só para que fique organizada as nossas exposições, para quem não sabe, nós estamos gravando essas exposições, inclusive todas elas já estão no YouTube.
Todas? Quase, algumas. Algumas já estão no YouTube, então você pode ver de novo, o famoso vale a pena ver de novo, está lá no YouTube. E para que as coisas fiquem organizadas, nós vamos fazer o seguinte: vamos ter um tempo da exposição e depois eu vou deixar um tempo no final para as perguntas, para que a gente consiga fluir o pensamento e ao mesmo tempo, na hora de fazer as perguntas, falar no microfone. Porque nas gravações que a gente está fazendo, acaba que quando tem alguma intervenção, por mais que ela seja necessária e importante, fica aquele vácuo de silêncio, não dá para se ouvir qual é a pergunta, só se ouve a resposta. Tá? Então, para ficar organizado, para a gente ter esse registro, nós vamos deixar um tempo no final da exposição, para que possa fazer perguntas, e aí você espera, se levanta a mão, espera o microfone chegar, para poder fazer a pergunta no microfone. Ok? Estamos combinados? Então, se enquanto eu estiver expondo, surgir alguma dúvida, anota aí para você não esquecer essa pergunta, para que ela seja feita em momento oportuno. Então, quando nós falamos de nós como seres humanos ou como seres criados, a primeira coisa que a gente tem que entender é sobre criação, que Deus nos fez, que Deus nos criou. Aqueles que estiveram no acampamento em Foz do Iguaçu, nós tratamos um pouco dessas coisas ao longo daqueles dias. Falamos sobre criação, falamos sobre queda, e nós vamos tratar dessas coisas aqui também, só que de uma forma talvez um pouco mais aprofundada nas minúcias do texto. Gênesis capítulo 1 vai nos mostrar então que o homem foi criado por Deus, à sua imagem, e em posição de domínio sobre todo o resto da criação. O Salmo 8 já fala um pouco sobre isso. Nós vimos que foi dado ao homem o poder de dominar sobre os animais e sobre a criação. E Gênesis capítulo 1, que é a base de todas as coisas, a base da criação, vai falar também sobre esse domínio. Se você está com a sua Bíblia aberta, mantenha ela aberta. Eu vou passar ali a parte principal dos textos, mas é bom você ficar com a Bíblia aberta, que a gente pode olhar os textos ali paralelos também. Então o verso 26 diz: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Esse é o primeiro texto que nós vamos olhar, esse é o primeiro versículo, que está tratando aqui da criação do homem e da mulher. Quando nós olhamos para esse texto, precisamos lembrar como é que a Bíblia ela vai dividir as coisas. Tem aí um gráfico que eu fiz? Pode passar aí, Eduardo, por favor? Tem um gráfico que eu fiz aí para que a gente possa entender bem. O capítulo 1 de Gênesis e o início bem próximo ali do capítulo 2 fala dos dias da criação. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo dia, que é instituído como dia de descanso. Então, num primeiro momento, a Bíblia vai trazer para nós uma ideia geral. Vai falar o que aconteceu nos dias da criação. E depois há um recuo. Lá no capítulo 2, vai haver um recuo para o sexto dia da criação, que é o dia em que o homem e a mulher são criados. Então, o texto faz isso várias e várias vezes. Há uma explicação ampla, geral, depois volta-se ali num ponto e se explica melhor aquele ponto. Então, se a gente olhar aí para esse gráfico, nós vamos ver ali o relato da criação. Nós vamos ver que o sexto dia, que está compreendido entre o verso 24 e 31, que vai falar da criação dos animais terrestres e do homem, ele é retomado depois no capítulo 2 com mais minúcia. Então, quando nós vemos aqui que Deus criou o homem no capítulo 1, depois a gente vai lá para o capítulo 2 e vê como é que Deus criou o homem. Não é que Deus criou e depois criou de novo. O texto não está fazendo isso. O texto está explicando algo geral para que caiba nessa narrativa, para que se encaixe nessa sequência lógica dos 7 dias da criação. Depois volta no capítulo 2 para minuciar o ato criativo de Deus em relação ao ser humano. Amém, queridos? Ficou claro isso? A gente tem que sempre lembrar que o texto está fazendo isso para poder explicar. Uma coisa simples para a gente poder ver também aí, se você está com a Bíblia aberta, Gênesis 1, fala um pouco sobre isso. Fala assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí do verso 2 em diante, vai dizer como é que Deus criou o céu e a terra no princípio. Então não está dizendo assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, aí Deus criou de novo os céus e a terra, não é isso. Está dizendo, olha, no começo, quando não havia nada, quando não havia criação, Deus criou os céus e a terra. Então é como se fosse uma abertura. E aí do versículo 2 em diante, o narrador vai explicar como é que Deus criou os céus e a terra. Ele vai dizer que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, então disse Deus, haja luz. Então é uma descrição de todo o processo criativo, para que se explique aquele subtítulo, no princípio criou Deus os céus e a terra.
E a mesma coisa está acontecendo aqui em relação ao homem e à mulher. Nós vemos um relato genérico, para que caiba dentro dos 7 dias da criação, mas lá no capítulo 2, em especial do verso 7, depois do verso 15 ao verso 25, tem um detalhamento de como é que foi esse processo criativo em relação a homem e mulher. Amém? Deu para ficar claro isso, queridos? Sim? Sim? Verdade? Verdadeira? Então tá, se houver alguma pergunta, segura aí, em momento oportuno nós vamos falar sobre ela. Então aí quando nós olhamos, volta lá para o texto, Du. Quando nós olhamos para o texto, eu destaquei ali algumas palavras para que chame a nossa atenção para alguns aspectos dessa criação. E em primeiro lugar, nós temos que ver aqui essa palavrinha façamos, que está aí no verso 26. Façamos o homem. Há aqui um sentido de deliberação. Há uma conversa celestial. Deus falando consigo mesmo. A palavra que é usada, Elohim, lá no Salmo 8, é a mesma palavra que é usada aqui para Deus, Elohim. E essa palavra Elohim, ela fala de Deus de uma forma singular e ao mesmo tempo de uma forma plural. A palavra Elohim é uma forma plural do significado de Deus. Deus é um Deus plural. Hoje nós, à luz de todo o texto bíblico, podemos dizer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E estes três são uma perfeita unidade, são a expressão da Trindade. São um só Deus, mas ao mesmo tempo manifesto em 3 pessoas. Isso nós vamos entender com todo o compêndio bíblico. No Antigo Testamento isso não ficava claro, mas em muitos momentos a Bíblia cita Deus como sendo essa unidade plural, Elohim, o Deus de uma forma plural. E ele diz então, façamos. Diferente de outros momentos da criação, a gente vê aqui uma deliberação muito clara. As outras coisas, os outros dias da criação, as outras coisas que Deus vai criando, Ele vai criando pela sua palavra, simplesmente dizendo, haja isso, haja aquilo, que isso venha à existência. Nós não vemos uma ampla discussão, por assim dizer. Mas no ato criativo de Deus, há algo muito diferente. No ato criativo de Deus, há uma expressão, e o autor desse comentário vem trazer então isso para lembrar-nos que há uma diferença no processo criativo de Deus quando se trata a respeito do homem. A forma como é tratada a narrativa é diferente do resto da narrativa, tanto que em todos os momentos nós vemos Deus falando para as coisas que Ele criou, isso é bom, isso é bom, isso é bom, mas ao final da criação de homem e mulher, Deus diz, isso é muito bom. Há uma diferença na narrativa para mostrar que há uma diferença na criação de Deus. Há algo especial nessa criação que Deus está realizando. Deus cria todo um ambiente, Deus cria céus e terra, enche céus e terra com todos os animais vivos e com todas as árvores, frutos, e depois de ter arrumado a casa, de ter organizado tudo que fosse possível para habitar a vida humana, então Deus cria o homem, não só para que viva nesse ecossistema, mas para que domine esse ecossistema, para que dirija esse ecossistema, para que ele possa ser o regente de toda a criação. Então Deus cria o homem de uma forma muito distinta. Ao invés de nós vermos um haja homem e mulher, nós vemos Deus dizendo façamos. E o processo pelo qual Deus faz o homem, e isso nós vamos ver o homem e a mulher lá no capítulo 2, esse processo criativo, em que Deus coloca as mãos nessa obra, que faz do barro, que faz do pó da terra, homem e mulher, o homem em primeiro lugar e depois a mulher, a partir deste homem é criada. Então nós vemos Deus se relacionando com essa criação de uma forma diferente do resto da criação. Há um contato pessoal. Enquanto que todo o resto da criação nós vemos um contato quase que impessoal, em que Deus está falando e as coisas estão acontecendo, não podemos dizer completamente impessoal porque é a palavra de Deus. Nós vemos uma proximidade ainda maior na criação do homem, em que Deus está como alguém completamente ativo nesse processo criativo, dando forma e soprando fôlego de vida, participando de cada ato desta criação do homem e da mulher, tanto no soprar da vida no barro, na escultura feita por Deus, quanto no ato cirúrgico de remover parte do próprio homem para a criação da sua companheira. É Deus quem anestesia Adão, é Deus quem faz o ato cirúrgico em Adão.
O texto diz que Deus coloca carne no lugar para fechar ali, aquele buraco na costela. Então é Deus quem faz a cirurgia plástica em Adão. É Deus quem forma do próprio homem a mulher, ou seja, Deus é o primeiro a fazer um clone. Clone é quando a gente tira algo de uma matriz e faz a partir daquela matriz outro algo. Mas é um clone completamente diferente, porque esse clone, que antes era só com as características masculinas, agora Deus muda ali X e Y, e não é só um clone, mas é um clone diferente, complementar. De um homem sai um outro homem no sentido de ser humano, mas um homem que é mulher no sentido de macho e fêmea. Então é algo que é feito a partir da mesma raiz, da mesma estrutura, do mesmo sangue, da mesma espécie, embora o texto não trate homem e mulher como espécie. Nós vemos então Deus nesse processo criativo de uma forma muito pessoal. E como eu falei, é uma criação tão distinta. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 1, o verso 21, quando fala a respeito da criação das aves, lá no versículo 21, fala assim: assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais animais vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. Aí lá no versículo 24, fala assim: e disse Deus, produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com as suas espécies. Aí também lá no versículo 25, diz assim: Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. Em todo tempo, Deus está tratando a sua criação de acordo com as suas espécies. Mas o homem é distinto, ele não faz parte de nenhuma dessas espécies. O homem é criado de uma classe diferente. O homem é criado com um propósito diferente. O homem é criado de um formato diferente. O homem é criado a partir de uma matriz diferente. Enquanto todas as coisas vêm à existência a partir da palavra de Deus, o homem vem à existência a partir de dois elementos: o pó da terra e o fôlego da vida soprado pelo próprio Deus, fazendo uma conexão de que esse homem é parte dessa criação, mas ao mesmo tempo esse homem é completamente distinto de toda a criação, porque ele contém o próprio sopro de vida que sai da boca de Deus. Há um elemento aqui de carnalidade, materialidade, mas há também um elemento de espiritualidade, de ter o próprio fôlego do divino, o próprio Espírito soprado por Deus. A palavra no hebraico é ruá, a mesma palavra que é usada para o Espírito de Deus. Deus sopra o seu fôlego no homem. Então, a criação do homem e da mulher, ela é muito distinta, porque ela é completamente diferente do processo criativo de Deus em relação a todo o resto da criação. E quando nós falamos sobre esse processo distinto, nós vemos que existem características diferentes também. Enquanto que toda a criação revela, como nós já falamos algumas vezes, como diz lá em Romanos capítulo 1, que toda a criação revela o poder de Deus, revela os atributos invisíveis de Deus. Em toda a criação nós vemos a assinatura da autoria de Deus, mas é no homem e na mulher que nós encontramos a imagem de Deus. A própria forma de se ver Deus está no homem de uma forma mais completa do que em todo o resto da criação. Na complexidade criada, na organização dessa complexidade criada, é possível ver Deus, mas não de uma forma tão completa quando se contempla o homem. O homem é, de fato, essa expressão da imagem de Deus. E quando a gente fala sobre imagem de Deus, e eu sei que talvez você já tenha pensado sobre isso, às vezes a gente começa a pensar assim: bom, se o homem é a imagem de Deus, é porque Deus tem 2 olhos, nariz, boca, braços, pernas. Então quer dizer que Deus é assim, que nem a gente, né? E quando a gente fala de Deus no masculino, então Deus deve ter uma barba, porque a maioria dos homens tem barba, então Deus deve ser assim. Então a gente olha para o ser humano e fala assim: Deus é visível dessa forma, né?
Talvez você já tenha pensado nisso, de enquadrar Deus num aspecto simplesmente físico, pura e simplesmente físico. Principalmente porque nós olhamos para os textos da Bíblia e nós vemos várias menções a atributos físicos de Deus. A gente vê o coração do Senhor, os olhos do Senhor, a boca do Senhor, as mãos do Senhor, e a gente começa a pensar, bom, esse Deus, ele é de fato físico e material, porque a Bíblia fala isso. A gente nunca pode esquecer que a Bíblia é escrita para a nossa compreensão. Então, há uma forma de explicação para que fique mais claro o nosso entendimento. Quando a Bíblia fala de boca de Deus, de olhos de Deus, de mão de Deus, não está falando de uma materialidade, mas está atribuindo aquilo que nós não conseguimos compreender como seres humanos, a algo que é mais próximo de nós, para que seja mais ilustrado aquilo que nós devemos entender. Por isso o texto vai fazer esses antropomorfismos, que é dar formas humanas a Deus. Antropo, que fala de homem, e morfos, que fala de forma. É conceder ou falar de forma humana sobre atributos de Deus. E também de antropopatismos, que fala a respeito de sentimentos e emoções que são propriamente humanas, para exemplificar quem é Deus. Eu sei que são palavras mais complicadas, mas é bom a gente conhecer que existem essas palavras, para poder entender de uma forma um pouco mais profunda essas coisas que a Bíblia fala. Que Deus revela o seu caráter na Bíblia, para que a gente possa compreender. Por isso há uma adequação para que ela fique de fato compreensível para nós. Mas quando falamos de imagem de Deus, não estamos falando somente de atributos físicos. Não estamos falando apenas de coisas visíveis. Quando falamos sobre imagem, nós estamos falando no sentido de representação. Não sei se você sabe, mas essa palavra aqui, imagem, palavra de Selém, é a mesma palavra que é usada por Deus quando Ele diz, não faça para ti imagem de escultura. É a mesma palavra, é o mesmo imagem, porque o homem e a mulher são essa imagem criada por Deus, para representar quem Deus é. Porque a criação de imagens é tão ofensiva para Deus? Porque reduz quem Deus é, reduz o caráter de Deus, reduz os aspectos de Deus a uma coisa criada pela mão do homem. Por isso é tão ofensivo a Deus. E Deus diz, não crie representações ao meu respeito, porque elas serão representações falíveis. Mas esse mesmo Deus cria uma representação de quem Ele é. Deus cria homem e mulher à sua imagem, como a sua representação. E essa palavra aqui, imagem, ela fala de olhar para o homem e a mulher como um espelho de quem Deus é, de enxergar nos atributos visíveis do homem criado sem pecado, na sua expressão de escolha, na sua expressão de caráter, na sua expressão de espiritualidade, na sua expressão de domínio, e compreender um pouco mais quem Deus é. O homem como imagem e semelhança de Deus, fala desses atributos morais, intelectuais, racionais, de domínio. Se nós fôssemos nos aprofundar aqui, poderíamos pegar alguns aspectos do caráter de Deus e ver que esses aspectos são replicados no ser humano. Nós vemos sentimentos atribuídos a Deus e nós vemos seres humanos que são sentimentais, que não são simplesmente máquinas biológicas, mas têm sentimentos. Deus é autoconsciente, Deus sabe que existe, Deus fala a respeito de si mesmo, e nós somos seres humanos autoconscientes, nós sabemos que nós existimos, temos inclusive a capacidade de questionar a nossa existência. Nós vemos aspectos morais. Deus é aquele que pode discernir e distinguir o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que é injusto. E o ser humano, por mais depravado que possa parecer, eu possa ser, consegue ainda no alto do seu pecado, ainda identificar aquilo que é justo, daquilo que é injusto, aquilo que é bom, daquilo que não é bom. Há um senso de moralidade que é natural do ser humano, porque expressa a própria imagem de Deus. Aspectos intelectuais, aspectos criativos. Deus é criativo. E Ele faz os seus filhos e filhas, a sua criação, a sua imagem, também de forma criativa. E nós somos criativos. Tanto que, dentre as ordens dadas por Deus aos nossos primeiros pais, há a ordem do
cultive o jardim. E essa palavra cultivar, ela traz todo um sentido, não só de pegar a enxada e fazer os sulcos na terra, plantar a semente, aguar a semente e colher a semente. Essa palavra cultivar, ela tem um sentido ainda mais amplo, que fala sobre administrar os recursos naturais dados por Deus. Explorar a potencialidade da criação. Deus deu ao homem não só o domínio sobre a criação, mas a capacidade de exercer domínio sobre a criação. A capacidade de transformar elementos químicos em elementos ainda mais complexos. De usar aquilo que está ao seu redor, de usar a natureza e as coisas criadas por Deus, para criar coisas ainda excelentes sobre essa terra. Como se Deus tivesse dado o start criativo e disse: a partir de agora você vai continuar a criar a história. Você vai continuar a administrar a criação e criar uma cultura. Então, a partir de elementos naturais, nós criamos elementos manufaturados. Criamos, depois por uma necessidade, roupas de diversos tipos. Criamos máquinas, chegamos à tecnologia. E o que é a tecnologia? É o uso dos recursos naturais. É pegar aquilo que está à disposição na natureza, trabalhar estes recursos e transformá-los ou fazer com que eles trabalhem em nosso favor para a administração desse mundo criado por Deus. Então, o processo tecnológico, o desenvolvimento tecnológico é uma expressão da obra de Deus e da imagem de Deus em nós. E aí eu começo a viajar. Eu já falei dessa viagem um tempo atrás. Eu fico pensando, se a gente chegou nesse processo criativo, com tanta coisa boa e interessante para a gente usufruir nos dias de hoje, sendo nós seres humanos caídos e pecadores, imagine qual seria o grau de tecnologia que nós teríamos nos dias de hoje, se o pecado nunca tivesse existido no mundo. Você acha mesmo que Deus criou um universo tão complexo e gigantesco, com inúmeros planetas, para que a gente vivesse só plantando e colhendo? Só no jardim, no sentido de um local físico simplificado? Será que Deus nos criou num universo tão complexo e expansível, com tantos recursos à nossa disposição, para que a gente vivesse como beduínos, nômades ou homens da caverna? Já parou para pensar nisso? Que Deus deixou à disposição dos nossos primeiros pais e de nós todo o potencial para que nós explorássemos a criação de Deus e dessemos a ela ainda mais potencialidade daquilo que Deus já tem nos dado. Explorássemos, criássemos, construíssemos, desenvolvêssemos, usássemos o nosso raciocínio, a nossa lógica que foi colocada em nós por Deus para ampliar o sentido. É interessante que a Bíblia começa com um jardim e fala no final de uma cidade. De que no final de todas as coisas, os filhos e as filhas do Senhor habitarão em uma cidade, o que mostra uma evolução de um ambiente muito rústico e inicial para um desenvolvimento até mesmo para algo organizacional. A Bíblia fala de uma nova cidade, de uma nova Jerusalém, de uma cidade santa, preparada para os filhos e as filhas do Senhor. Então esse é o plano de Deus, e essa capacidade está depositada no fato de que homem e mulher são criados à imagem e à semelhança de Deus. Então a imagem não só naquilo que nós podemos fazer, mas também naquilo que nós somos. Não só num sentido de ações, como também num sentido de essência, sentido de estrutura. Deus nos fez a sua imagem, estrutura, mas também colocou em nós a sua potencialidade, ou os atos da sua imagem, ou seja, o direcionamento, para que usando a estrutura da criação, possamos trazer glória ao nome do Senhor no exercício das nossas afeições, das nossas atitudes, da nossa criação e da administração da vida. Para que nós, a imagem e semelhança de Deus, sejamos vistos como a imagem e semelhança de Deus. Sejamos reconhecidos como a imagem e a semelhança de Deus. Amém? Para encerrar essa parte aqui, então Deus cria o homem em domínio, o verso 26 fala sobre isso, fala, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Há uma postura de domínio. E esse domínio fala de dominar a terra. No capítulo 2, verso 15, fala de cultivar o jardim. Então Deus coloca homem e mulher como vice-regentes ou vice-gerentes da sua criação. Deus criou todas as coisas, Ele é o dono de todas as coisas, mas pela sua graça e misericórdia, Ele coloca os seres humanos para serem os gestores dessa criação. Como se Deus fosse o grande dono da loja e agora está colocando um gerente para essa loja. É Ele quem administra, é Ele quem cuida, e Ele inclusive tira dessa loja, deste mundo, o sustento para a sua própria vida. Ele cuida como se fosse seu, mas sabendo que todas as coisas pertencem em última instância a Deus, mas Deus pela sua bondade e misericórdia entregou o domínio e o controle aos seres criados. Então, os nossos primeiros pais, nós como imagem e semelhança de Deus, fomos chamados para sermos esses corregentes da criação, aqueles que vão organizar a criação, isso no sentido inicial. Então, quando nós olhamos isso, podemos falar também, e aí o pessoal que estava lá no acampamento vai lembrar um pouco disso, dos 3 mandatos que nós encontramos na criação. As expressões de Deus, ou as orientações de Deus para os seres humanos. Nós encontramos aquilo que é chamado de mandato espiritual, mandato social e o mandato cultural, ou seja, as ordens do Senhor em relação a estes pontos. Espiritual no sentido que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, para que com Deus também tenha relacionamento, para que de Deus receba instruções. Não só Deus colocou no coração dos nossos primeiros pais a sua palavra, o sentido e a noção daquilo que é a vontade de Deus, mas também de uma forma audível disse a eles o que era certo e o que era errado, e os comissionou ao que poderiam fazer e ao que não poderiam fazer. Isso fala de um relacionamento com Deus, e Deus diz: o dia em que isso não for o bastante para vocês, nesse dia vocês vão morrer. O dia em que a minha palavra não for o suficiente para toda a confiança de vocês, o dia que aquilo que eu digo já não é mais o suficiente para vocês, esse dia será o dia da morte, quando vocês acharem que já não tem mais a minha dependência. Por isso Deus tem um relacionamento íntimo com os nossos primeiros pais, um relacionamento de conversa, um relacionamento praticamente visível, de olho no olho, de proximidade, porque nós fomos criados para mantermos um relacionamento com Deus. E isso desde a criação, passando pela queda, chegando nos nossos dias a partir da redenção, e assim o será por toda a eternidade. O homem foi criado, homem e mulher foram criados para a glória de Deus, para desfrutar de Deus, para amá-lo, para servi-lo e para viver um relacionamento de intimidade com Deus. Foi para isso que nós fomos criados. E uma das coisas que o pecado faz é romper com isso, afastar esse relacionamento, distanciar o homem do seu Criador, porque nós somos criados para termos um relacionamento com Deus. Por isso, em todo tempo, a Bíblia fala àqueles que são redimidos, para que desenvolvam um relacionamento com Deus, para que se acheguem a Deus. Achegai-vos a Deus, diz Tiago, e Ele se achegará a vós. Aproximem-se de Deus, porque esse é o valor último, é o propósito último de toda a criação, que tenhamos acesso a Deus e intimidade com Deus. É isso que nós chamamos de mandato espiritual. Aí vem o mandato social, porque nós fomos criados para termos relacionamento com Deus, mas também fomos criados para ter relacionamentos uns com os outros. A sequência do texto aí, o verso 28, diz que Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus dá uma ordenança aos nossos primeiros pais: relacionem-se, tenham intimidade, multipliquem-se, encham a terra. É esperado que homem e mulher tenham relacionamento, e é esperado que estes tenham relacionamento com os seus descendentes. Deus não criou o homem para que vivesse isolado. Deus disse: não é bom, lembra? Não é bom. Não é a ideia de Adão isso, não. Não é Adão que simplesmente disse ao Senhor:
eu estou vendo aí o cabrito e a cabrita, o boi e a vaca, e eu estou aqui solito. Foi Adão que falou isso. São palavras de Deus. Não é bom que o homem viva só. E dentro desse processo, Deus diz então, farei uma mulher que lhe seja complementar, que o complemente. E Ele dá a este homem e a essa mulher um mandato: multipliquem-se. Então Deus nos cria à sua imagem, e lembremos, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade relacional, e Deus nos cria de forma relacional, para que nós nos relacionemos com Ele, e para que nós nos relacionemos uns com os outros. Então Deus dá este mandato, que é chamado de mandato social, para que administremos as nossas relações com os outros, as nossas relações com os nossos pares, as nossas relações com a nossa descendência, com os nossos irmãos, nesse mundo criado por Deus. É isso que nós chamamos de mandato cultural, social. E por último nós vemos o mandato cultural, que é esse mandato do domínio, de exercer domínio sobre a terra. E quando nós falamos sobre o pecado, nós vamos ver que há uma ordem reversa destas coisas. Deus diz para que o homem o obedeça, para que se relacione com os seus pares e para que domine a criação. E o processo do pecado inverte tudo isso. O ser humano ouve em primeiro lugar a criação, a serpente. Em segundo lugar, ouve os seus pares, Adão ouve a sua esposa. E por último, foge de Deus. O pecado é o processo inverso da lógica de Deus. A lógica de Deus é: se submeta a Deus, se relacione com os outros e domine a criação. O processo do pecado é: seja dominado pela criação. Lute com os seus pares e odeie a Deus. É isso que o pecado produz no ser humano. Começa a viver e a endeusar, é o que diz Romanos capítulo 1, trocar a glória de Deus para dar essa glória à criatura. Deixar de adorar o Criador para adorar as coisas criadas. E viver subjugado pela criação de Deus. Pela natureza, pelos recursos, pelo dinheiro, por outros homens, pelo nosso próprio coração. Esse é um efeito do pecado. Nós fomos criados para estar debaixo do controle absoluto de Deus, nos relacionarmos uns com os outros e dominarmos a criação. E agora, o versículo 27, o verso 27 diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse homem e mulher, se a gente for traduzir ao pé da letra, é macho e fêmea os criou. Deus cria homem no sentido de humanidade, mas esse homem e humanidade é dividido em duas categorias: homem e mulher. Dois gêneros, homem e mulher. E é sempre muito importante a gente lembrar isso, porque vivemos dias em que há uma grande confusão e querem atribuir gênero a vontades, gênero a desejos internos. Irmãos, eu não tenho qualquer dificuldade em acreditar, em crer, que devido à ação do pecado no mundo, pessoas nascem com inclinações para ter desejo por pessoas do mesmo sexo. Eu não tenho nenhuma dificuldade em crer nisso, porque essa é uma expressão da destruição ética e moral, não do indivíduo, mas da humanidade. Então há pessoas que têm sim dificuldades nessas áreas, que lutam contra o seu próprio coração e a sua própria mente, e muitos deles, a maioria deles, vai lutar contra isso o resto de suas vidas. E nós não podemos desprezar a luta e o conflito interior dessas pessoas, porque isso é real. Mas essa luta e esse conflito não endossa a distorção naquilo que é criado por Deus. Deus criou macho e fêmea. Os nossos desejos, ainda que pecaminosos e inclinados ao mal, não alteram a criação de Deus. Deus criou macho e fêmea. E macho e fêmea também falam de gêneros. Gênero masculino, gênero feminino.
O desejo de alguém por uma pessoa do mesmo sexo não o torna de um gênero diferente, mas sim mostra a inclinação pecaminosa que todos nós sofremos em alguma medida, cada um lutando com um tipo de pecado diferente. Aqueles que sofrem com esse tipo de condição não são mais pecadores do que qualquer um de nós. Não tem menos dignidade de vida do que qualquer um de nós. Eles só enfrentam um tipo diferente de manifestação do pecado. Por isso essas pessoas são dignas da nossa confiança, do nosso amor, da nossa cumplicidade, da pregação do Evangelho, da nossa amizade. Essas pessoas não são menos dignas do amor de Deus, muito pelo contrário. Elas, como nós, são pecadores que necessitam da graça do Senhor. E assim como nós fomos alcançados, também tem da parte de Deus o sim, quando se entregam ao senhorio de Cristo. E assim como nós lutamos com situações na nossa vida, que em alguns momentos para nós parecem situações impossíveis de serem vencidas, e caímos em pecados repetitivos, estes homens e mulheres, que uma vez se arrependem, também lutarão contra o seu próprio coração, até o último dia das suas vidas, se quiserem se manter no padrão estabelecido por Deus. Deus criou macho e fêmea, e ambos são a imagem de Deus. Amém, queridos?